vou falar um pouco sobre a colonização dos Estados Unidos. Tudo começou lá no século XVII, quando a Inglaterra decidiu explorar os Estados Unidos. Eles não queriam virar um grande império colonial. Não, eles queriam somente aumentar o nível de comércio e também a superpopulação que existia na nação naquela época. Muitas pessoas que moravam na Inglaterra decidiram vir para os Estados Unidos para fugir de perseguições religiosas relacionadas ao cristianismo, já que muitas das religiões daquela época, principalmente na Inglaterra, eram protestantes. Então, eles vieram para os Estados Unidos, para a terra do Tio Sam, e montaram residência ali. Por isso que ele é um pouco mais desenvolvido que o Brasil, porque eles não vieram só para explorar e tirar todos os recursos naturais. Não, eles vieram para se desenvolver, para montar residência. É como dizia Benjamin Franklin: olhe para onde está a liberdade, é ali que a minha pátria está. Então, tudo começou principalmente com a criação de 13 colônias. 13 colônias que se estendiam na costa leste dos Estados Unidos. Grande parte dessa costa foi realmente colonizada pela Inglaterra. A parte do sul, que onde hoje fica a Flórida, mais ou menos, a parte sul da costa leste, foi colonizada pela Espanha. O norte e o centro da costa leste tinha como principal fonte de economia a manufatura. Lembrando que eles tinham livre comércio, eles poderiam comercializar para a África, para a Europa, ali para a América Central, para a América do Sul. Eles tinham total livre-arbítrio para comercializar para onde eles quisessem. Já ali na parte onde era dominado pela Espanha, ali no sul, na parte da Flórida, eles não tinham esse livre comércio. E principalmente a mão de obra era totalmente escrava. E eles prezavam principalmente pela agricultura, diferente das outras regiões. Por isso que demorou um pouco mais para se desenvolver. No começo eles tiveram muitas dificuldades, já que o clima, por mais que lembrasse um pouco da Inglaterra, ainda era um pouco mais gelado. Eles tinham invernos muito rigorosos e períodos de secas muito longos. Tanto que teve uma época que uma das principais colônias daquela época, ali na Virgínia, ficou sem alimento. Ficou totalmente sem alimento. A colônia de Jamestown, que ficava próximo do rio James. Tanto que deu origem a um dos maiores contos dos Estados Unidos, o conto da Pocahontas. Que John Smith, que era o homem meio que responsável pelaquela colônia, ele seduziu a filha de um chefe indígena da região e conseguiu alimento para a colônia, garantindo a sobrevivência de toda a população. Isso fez dele um herói realmente incrível. Só que uma coisa bem interessante entre os americanos e os brasileiros desde aquela época é o incrível amor pela pátria, o incrível patriotismo. Eles gostavam daquele lugar, por isso que eles montaram a residência ali, por isso que eles investiram naquele lugar. Isso ficou muito interessante. E também, depois com o tempo, aconteceu uma guerra entre a Inglaterra e a França. Isso causou totalmente um desbalance da economia inglesa daquele momento. Isso fez com que eles aumentassem os impostos a níveis absurdos, gerando uma insatisfação total ali daquela região do centro e do norte da costa leste, que era a região povoada pelos ingleses. Com isso, eles aumentaram os impostos e naquela época também, outra coisa interessante era que não existia escravos naquela região, não existiam tantos escravos. A maior parte do trabalho era pago de forma remunerada, como se fosse hoje em dia. Mas depois desses aumentos de impostos, eles não tiveram outra opção a não ser escravizar as pessoas. O aumento de impostos foi tão grande que gerou total insatisfação da população. Com o tempo, eles foram aumentando essa insatisfação, foi aumentando, até que finalmente gerou a independência dos Estados Unidos. Há esses vários fatores que decorreram ali depois da colonização.